Você já teve a sensação de que, por mais que trabalhe, o cenário financeiro da sua vida nunca muda e que, de alguma forma silenciosa, enquanto você empobrece, os outros enriquecem? Como se existisse um jogo acontecendo nos bastidores. Um jogo que você nunca foi convidado a aprender, mas é obrigado a jogar todos os dias. A primeira verdade incômoda é essa: o dinheiro não é uma recompensa pela sua bondade, nem pelo seu esforço. O dinheiro é um jogo. E como todo jogo, ele obedece a regras ocultas, truques sujos e jogadores dispostos a tudo para vencer. Maquiavel diria que os homens suportam a perda de quase tudo, menos daquilo que garante seu poder. No mundo de hoje, esse poder tem nome: dinheiro. Enquanto você conta moedas para pagar os boletos no final do mês, existem pessoas que multiplicam fortunas sem suar a camisa. Enquanto você tem medo de perder o emprego, eles criam sistemas que fazem gente como você trabalhar por eles. Enquanto você se culpa por não se esforçar o bastante, eles riem em silêncio, porque sabem que esforço nunca foi a verdadeira moeda desse jogo. Você foi educado para acreditar em méritos, em justiça, em jogar limpo. Eles foram educados para acreditar em poder, narrativa e manipulação. Você foi treinado para obedecer regras. Eles foram treinados para escrevê-las. E é por isso que, ano após ano, você continua na merda e sente a coleira da escassez apertar, enquanto a deles se transforma em cordão de ouro. A pergunta é: até quando? Até quando você vai aceitar ser apenas peça no tabuleiro, acreditando que um dia o universo vai te recompensar? Até quando vai chamar de injustiça aquilo que na verdade é estratégia? Até quando vai viver como presa num jogo desenhado por predadores? Este vídeo não é sobre pensar positivo, nem sobre acreditar nos seus sonhos. Este vídeo é um mapa de guerra. Hoje nós vamos olhar o dinheiro como ele realmente é: uma arma, um jogo de poder, uma ferramenta de domínio. Vamos dissecar as estratégias maquiavélicas que os ricos usam para acumular, proteger e multiplicar riqueza, enquanto a maioria se afunda em dívidas, distrações e ilusões. Ao longo deste conteúdo, você vai entender por que seu esforço não basta, vai enxergar as jogadas que nunca te contaram e, se tiver coragem, vai começar a sair da posição de servo para se aproximar da mentalidade de quem puxa as cordas por trás do palco. E se você ficar comigo até o fim, nunca mais vai olhar para o dinheiro como algo injusto ou misterioso. Você vai enxergar o que está sendo feito com você e o que você pode começar a fazer com o mundo à sua volta. Porque no fim, só existem duas posições nesse jogo: quem é jogado e quem joga. E hoje, você decide em qual lado quer ficar. Antes de entender as estratégias dos que enriquecem, você precisa enxergar o mecanismo que mantém a maioria dos brasileiros presa no mesmo ciclo financeiro por décadas. Um ciclo silencioso, repetitivo e quase hipnótico. Pense no brasileiro comum. Ele trabalha o mês inteiro, recebe seu salário, paga as contas, cobre dívidas, tenta sobreviver e termina o mês exatamente como começou: no zero ou, pior ainda, no negativo. Quando sobra algum dinheiro, é engolido por juros, emergências ou pelo famoso parcelamos em 10 vezes sem juros, que de sem juros não tem nada. Esse é o problema financeiro central do brasileiro. Ele vive com a falsa sensação de que está no controle, enquanto o sistema drena sua energia e o mantém sempre a um passo da ruína. E o mais perverso disso tudo é que ele acredita que o erro está nele, que se esforçando mais, trabalhando mais, sendo mais honesto ou mais correto, um dia tudo vai melhorar. Mas é aqui que Maquiavel aparece como um tapa na cara da ingenuidade. Ele escreveu que o homem que tenta ser bom o tempo todo está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Essa frase, quando olhada pelo prisma financeiro, revela um segredo precioso. No jogo do dinheiro, ser bom, no sentido de ser passivo, obediente, crédulo e confiável, é uma sentença de derrota. O brasileiro tenta ser bom o tempo todo. Ele paga suas contas na data, confia no banco, aceita taxas abusivas, faz empréstimos achando que está resolvendo um problema
Compra o que não cabe no seu orçamento para não ficar para trás e acredita que sua boa vontade será recompensada. Mas quem está do outro lado, bancos, governos e grandes empresas, não joga o mesmo jogo moral. Eles jogam o jogo do poder. Maquiavel sabia disso séculos atrás. Quem tenta ser bom em um ambiente dominado por predadores, vira alimento. A reflexão que você precisa fazer agora é simples, mas desconfortável. Quantas decisões financeiras na sua vida foram tomadas tentando fazer a coisa certa, enquanto o sistema não estava nem aí para sua bondade? Quantas vezes você se endividou não por irresponsabilidade, mas por confiar demais? Quantas oportunidades você perdeu porque teve medo de parecer ambicioso demais? Quantas vezes você colocou a moral acima da estratégia e pagou caro por isso? O jogo do dinheiro não premia inocência, não premia esforço cego e definitivamente não premia a bondade ingênua. A partir de agora, você vai enxergar o dinheiro com novos olhos, olhos que Maquiavel aprovaria. Não se trata de se tornar mal, mas de deixar de ser presa. Porque, como ele mesmo sugeriria, num mundo cheio de jogadores impiedosos, quem insiste em ser bonzinho o tempo todo está escolhendo, voluntariamente, a própria ruína. E até aqui seus olhos foram abertos para o cenário. Mas agora você precisa compreender como esse jogo realmente funciona. Porque não é apenas sobre dinheiro, é sobre percepção. E aqui está a parte mais cruel. Quem controla a percepção controla o fluxo do dinheiro. A maioria dos brasileiros vive um problema silencioso. Eles acreditam que riqueza é uma consequência natural de trabalho duro. Então trabalham e trabalham, esperando que a realidade um dia recompense seu esforço. Mas a realidade não é fixa. A realidade é moldável. E quem a molda não são os mais justos, são os mais estratégicos. Enquanto você está preocupado em pagar boletos, os verdadeiros jogadores estão ocupados controlando a narrativa que determina o que você compra, onde você trabalha, quanto você ganha e até o que você acredita ser possível para sua vida. E é aqui que Maquiavel sussurra seu aviso mais frio ao dizer que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Ou seja, as pessoas acreditam mais nas aparências do que na verdade. A elite financeira entende isso perfeitamente. Eles constroem aparências de sucesso, estabilidade, valor, e o mundo reage como se aquilo fosse verdade. Eles vendem ilusão como se fosse realidade, manipulam percepções e, com isso, manipulam comportamentos. Enquanto isso, o brasileiro comum se apega ao que vê como realidade objetiva: salário, contas, boletos, e não percebe que está vivendo dentro de uma realidade construída para mantê-lo previsível. Quem controla as narrativas controla o comportamento, e quem controla o comportamento controla o dinheiro. Pense nas propagandas que te fazem comprar o que não precisa. Pense nas crenças que te fazem ter medo de arriscar. Pense nas histórias que você ouviu a vida inteira sobre riqueza ser algo impossível para gente como você. Nada disso é acidental. Tudo é narrado, tudo é desenhado e tudo tem dono. Maquiavel diria que a percepção é uma arma mais poderosa do que a espada, porque ela domina sem que o dominado perceba. E é assim que a elite enriquece enquanto a maioria empobrece. Eles moldam a ilusão, você reage a ela. Eles lucram, você sobrevive. A verdade é que dinheiro flui para quem decide qual realidade os outros vão enxergar. Flui para quem cria a narrativa, não para quem vive dentro dela. E é por isso que antes de aprender a ganhar dinheiro, você precisa aprender a ver além das aparências, além das histórias e além das ilusões. Porque o jogo só começa de verdade quando você enxerga o tabuleiro inteiro, e não apenas a parte que deixaram você ver. Mas se você realmente quer entender o jogo do dinheiro, precisa encarar o elemento mais cruel desse tabuleiro: a dívida. A dívida é o instrumento moderno de controle. É a coleira invisível que transforma homens livres em servos obedientes. E se você é como a maioria, já passou, ou ainda passa, por isso. Agora, antes de continuarmos, quero que você faça algo simples. Pense em um momento da sua vida em que uma dívida te tirou a paz.
Talvez tenha sido um cartão estourado, um empréstimo para resolver um problema, o financiamento que virou prisão, ou até aquelas parcelas que foram se acumulando silenciosamente até você ficar traumatizado só de abrir o aplicativo do banco. Pense nisso por um instante. Sinta o peso daquela responsabilidade caindo sobre você. Lembre-se da sensação de estar trabalhando apenas para tampar buracos que nunca fechavam. Essa memória é a chave. Porque é exatamente esse estado emocional que o sistema usa contra você. A dívida não é apenas financeira, é psicológica. Ela muda sua postura, rouba sua coragem, te torna previsível e enfraquece sua capacidade de dizer não. E como Maquiavel escreveria se estivesse observando o Brasil dos dias de hoje? O homem endividado perde não apenas seu dinheiro, mas também seu poder. Pois quem deve está sempre com medo, e o medo é o que torna você manipulável. Mas aqui está uma coisa que ninguém te contou. A dívida só é uma sentença quando você reage emocionalmente a ela. Quando você se desespera, você se torna presa. Mas quando você encara a dívida com frieza estratégica, ela deixa de ser vergonha e se torna matemática. Por isso, aqui está a solução. Pare de lutar contra todas as dívidas ao mesmo tempo. Ataque a que te sangra mais. E ignore o resto, por enquanto. O que destrói os brasileiros não é a dívida em si, mas a ansiedade de tentar resolver tudo de uma vez. Isso te paralisa, te cansa, te esgota e te faz tomar decisões ainda piores. Seja estratégico. Primeiro, descubra qual dívida tem o maior juro. Essa é seu inimigo mais poderoso. Segundo, reduza os gastos desnecessários ao mínimo possível. Terceiro, concentre toda a sua força na sua maior dívida. E por fim, quando ela quitar, você quebra a espinha dorsal do sistema que te prende. E a sensação de vitória que nasce ao quitar uma dívida muda sua identidade. Você sai da mentalidade de servo e entra na de estrategista. E aqui está uma verdade maquiavélica que poucos percebem. Um homem que controla suas dívidas recupera sua liberdade. Um homem livre pensa melhor. E um homem que pensa melhor, age com poder. Agora, volte àquela memória que te pedi para lembrar. A dívida que te feriu, a sensação de impotência e a culpa que você carregou. Pergunte a si mesmo: o que teria acontecido se naquela época você tivesse reagido com estratégia e não com desespero? Essa reflexão transforma, porque entender o passado com clareza te dá poder sobre o futuro. A dívida não precisa ser o fim da sua história financeira. Ela pode ser o início da sua consciência estratégica. E no jogo do dinheiro, consciência é a primeira forma de riqueza. Agora chegamos ao ponto mais importante do vídeo, o momento em que tudo aquilo que você ouviu até agora precisa sair da teoria e entrar na sua vida. Porque entender o jogo do dinheiro é inútil se você não mover a primeira peça. E antes de entrarmos no desafio que tenho para te passar, quero relembrar uma verdade que já foi dita aqui e que você precisa tatuar na mente. Sua vida financeira só muda quando você para de agir como presa e começa a se comportar como estrategista. Falamos de percepção, falamos de ilusão, falamos da dívida como instrumento de controle. E agora você vai colocar isso tudo na prática. Mas antes, deixa eu te mostrar o contraste brutal entre essa nova postura e o comportamento da sociedade moderna. Hoje, as pessoas estão intoxicadas por 3 venenos. A comparação constante, onde todo mundo exibe uma vida que não tem, e você se sente atrasado. A busca por produtividade a qualquer custo, onde trabalhar mais virou sinônimo de merecer viver. E a exposição inútil, onde todos querem mostrar, mas poucos querem construir. As redes sociais transformaram desejos em dívidas, inseguranças em consumo e carência emocional em gasto impulsivo. É por isso que tantos brasileiros vivem endividados. Não porque precisam, mas porque tentam acompanhar um padrão que nem existe. Enquanto isso, o verdadeiro jogador do jogo do dinheiro faz o oposto. Ele observa, espera e age no silêncio. Ele não faz compras para alimentar o ego.
Ele faz movimentos para fortalecer o futuro. Ele não precisa parecer rico, porque está ocupado construindo riqueza. Agora, você vai dar o primeiro passo para provar a si mesmo que está saindo da manada. Este não é um desafio infantil de gaste menos. É um teste psicológico. É para treinar sua mente para a postura que discutimos até aqui. Silêncio, estratégia, paciência e frieza. Durante 3 meses você fará o seguinte. Primeiro, corte tudo que é gasto por impulso. Nada de pedidos por aplicativos, nada de só hoje, nada de gastos emocionais. Se não der benefício direto ou essencial, não compre. Segundo, registre cada gasto diariamente. Sim, cada gasto. Por 3 meses você vai observar o jogo, ao invés de reagir a ele. Lembra do que falamos sobre percepção? Quem observa vence quem reage. Terceiro, compare seus gastos com seus gatilhos emocionais. Você gasta mais quando está ansioso? Entediado? Tentando se sentir incluso? Isso é o veneno das redes sociais operando em você. Quarto, direcione tudo o que economizar no final dos 3 meses para sua dívida mais pesada. Porque já vimos que é só assim que você quebra a espinha dorsal do sistema. E por fim, silêncio total. Não conte para ninguém sobre o desafio. O poder nasce no silêncio. Esse desafio não é sobre economizar 100, 200 ou 500 reais. É sobre provar para sua mente que você não está mais sendo manipulado, que não está mais vivendo como presa e que não precisa acompanhar ninguém. É sobre começar de forma prática o que você já começou mentalmente aqui. Assumir o controle. E aqui está a parte mais importante. Se você fizer esses 3 meses com honestidade, você vai perceber algo que Maquiavel entenderia perfeitamente. O poder não está em ter dinheiro. O poder está em saber que o dinheiro não te controla mais. Esse é o ponto alto da sua virada. O momento em que o jogo deixa de te esmagar e você começa a enxergar os caminhos para dominar o tabuleiro. Agora que você atravessou a percepção, a dívida, o silêncio e o desafio, é hora de encarar a verdade que fecha tudo isso como um golpe final. O dinheiro não se dobra à moralidade. Ele se dobra à estratégia. E nada traduz melhor isso do que a frase que Maquiavel nunca escreveu literalmente, mas que se tornou a síntese perfeita do pensamento dele. Os fins justificam os meios. Não importa se ela é apócrifa, importa que ela representa a essência da realidade financeira. Porque no jogo do dinheiro, a maioria se perde tentando ser perfeita enquanto os vencedores se preocupam apenas com uma coisa: o resultado. Agora, atenção. Essa frase não é um convite ao caos ou à maldade. É um convite à responsabilidade estratégica. Pense assim. O fim é conquistar liberdade financeira. O fim é sair das dívidas. O fim é construir um futuro sólido. O fim é deixar de ser manipulado. E o fim é decidir sua própria vida. E os meios que justificam esses fins não são desonestos. São maduros. Cortar impulsos, quebrar ilusões, silenciar o ego, escolher paciência, encarar a realidade, abandonar a necessidade de agradar os outros, dizer não ao consumismo que destrói seu futuro e assumir o papel de estrategista, não de vítima. É isso que Maquiavel realmente ensinaria se estivesse falando com você hoje. Os meios que te libertam são, quase sempre, aqueles que o mundo moderno tenta te convencer a evitar. Porque a sociedade quer que você seja dócil, previsível, emocional e consumista. Pois assim você se endivida, produz mais, questiona menos e alimenta sistemas que enriquecem outros. Mas quando você assume os meios corretos, você se torna alguém que não pode mais ser controlado. Hoje você entendeu como a percepção controla o dinheiro, encarou a dívida como arma psicológica e aceitou o desafio de cortar impulsos e observar o próprio comportamento. Mas agora está diante da reflexão final. Para conquistar o fim que deseja, você precisa estar disposto a abandonar a versão fraca, emocional e previsível que o sistema criou em você. O fim, que é a liberdade financeira, vale o preço. Porque o preço não é dinheiro, é identidade.
É trocar quem você é hoje por quem você deve se tornar. E quando você finalmente entende isso, percebe que o jogo nunca foi sobre ganhar dinheiro, mas sobre ganhar poder sobre si mesmo. E a partir daqui, você não está mais caminhando rumo à riqueza. Você está caminhando rumo a uma nova forma de existir. Uma forma que Maquiavel descreveria como o renascimento do príncipe dentro de você. Porque no fundo, você já sabe. Quando você muda o jogador, o jogo inteiro muda com você. Não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!